Imposto é realmente roubo? Como é que o governo faz a alocação dos nossos recursos, do seu dinheiro, da maneira mais eficiente? É possível ou estamos esperando algo utópico? É isso que eu quero falar em cima desse vídeo, pelas perguntas que eu venho recebendo e que cabem sim discussão e debate. É isso que é o mais importante, que nós possamos discutir, debater, trazer ideias novas, concorde ou não, mas que seja depois de uma reflexão, coisas que não nos foram ensinadas ao longo do colégio, da vida ou da própria faculdade. Portanto, é aqui que eu quero trazer essas pílulas para que cada um pense de uma forma diferente e chegue à sua própria conclusão. Então vamos trazer algumas curiosidades interessantes. Mas antes de continuarmos, queria um pouco da sua atenção. Aqui nesse canal, a gente valoriza veículos de comunicação que pregam os mesmos valores que nós. Liberdade de expressão, liberdade de mercado e valores extremamente sólidos. Esses merecem todo o nosso respeito e todo o nosso apoio em meio a tudo isso que estamos vivendo. É por isso que não apenas faço parte da equipe da Revista Oeste, como ela também é uma mídia independente que está levando jornalismo sério e verdadeiro, sem censura, com uma qualidade a cada vez mais pessoas. E agora eles estão com uma campanha histórica para atingir os 100 mil assinantes. Fato histórico, pregando a total liberdade de expressão. E eu quero que vocês façam parte disso junto comigo. Acesse o link que está aqui na descrição ou o QR Code que está aqui na tela. Não fique de fora dessa. Ao assinar, você não apenas está apoiando um jornalismo sério que bate contra esse sistema corrupto autoritário, mas também ajuda a divulgar e estruturar essa causa que está tomando corpo no Brasil. Precisamos buscar nossas liberdades. Esperar alguma coisa deles é esperar que sejamos calados o mais rápido possível. Portanto, faça parte do time Oeste junto comigo. Acesse o link ou o QR Code aqui na tela e apoie a causa de liberdade de expressão, valores sólidos e liberdade de mercado. Voltando ao vídeo. Nessa semana, um perfil que eu gosto muito, que chama Café Libertário, fez um meme falando que o Neymar, eu inclusive postei no meu X, no meu Instagram, avisando que era um meme, falando que imposto justo é a mesma coisa que dizer que o roubo é justo. Afinal de contas, o imposto é roubo e, portanto, não existiria roubo justo, assim como não existe imposto justo. Isso é realmente uma verdade? Essa semana, logo depois que eu postei, eu recebi várias mensagens de pessoas extremamente conhecedoras da economia, do empreendedorismo, do direito, de várias formas diferentes de ver o mundo, ou melhor, várias formações que cada um tem, que, claro, fomos ensinados ao longo dos últimos anos a justamente pensarmos de uma determinada maneira. Mas aqui, poucos acabam tendo acesso a uma visão de mundo que leva, sim, à certeza de que o imposto pode ser considerado um roubo. Sem entrar nos meandros da parte intelectual, um dos autores mais da atualidade da Escola Austríaca de Economia, Murray Rothbard, ele acaba falando bastante isso em seus mais variados livros, que eu super recomendo a leitura de vários deles. Joguem Murray Rothbard no Google, que sem dúvida nenhuma vocês encontrarão vários livros, a maioria pequeno, fáceis de ler e que mostram uma visão diferente de mundo. Não significa que você tenha que concordar com ela, mas vale a pena conhecer a forma de enxergar. Mas aqui eu quero trazer algum ponto de racionalidade no tema. Ou melhor, vou trazer algumas dessas pílulas que eu subscrevo, que eu concordo, e eu quero que cada um vá pensando a respeito do tema, principalmente nesse mundo de hoje, onde a janela de Overton se caminha mais à direita, ou seja, a população no geral está sim caminhando para ideias mais de liberdade econômica. Claro que isso é um processo gradual, pouco a pouco, mas já vemos em vários países. Pois bem, aqui o primeiro insight que eu quero deixar pensando com cada um de vocês. Se alguém de maneira obrigatória, coercitiva, pega alguma coisa que é sua, sem o teu consentimento, sem você assinar um contrato, ou sem ser voluntário, sem ser uma troca voluntária, sem dúvida nenhuma,
você vai dizer que aquela pessoa que tomou aquilo que é seu de maneira forçada foi um roubo ou um furto, o que quer que seja, independe do nome jurídico. Mas você dirá que tomaram de maneira forçada alguma coisa sua que você não tinha consentido e, obviamente, isso caracteriza subtração de alguma propriedade privada sua. Ao longo dos últimos anos, ou melhor, até alguns dizem que ali no final do século XIX, Otto von Bismarck, na Alemanha, que foi o pai do estado de bem-estar social, que acabou fazendo com que no século XX os estados tenham crescido numa magnitude tamanha que eles passaram, de forma muito bem arquitetada entre os burocratas, a dominar grande parte de nossas vidas. Não se preocupe com a previdência, não se preocupe com a sua aposentadoria, não se preocupe com as suas crianças, não se preocupe com o que eles vão estudar nas escolas, não se preocupe com a sua poupança. Eu me encarrego disso. E esse eu é o Estado. Vamos lembrar que o Estado não é um ente abstrato, que você simplesmente sai às ruas e fala bom dia, boa tarde ou boa noite. É o Estado que vai tomar uma cerveja com o Estado. Não, o Estado nada mais é do que indivíduos. São indivíduos que lá estão, independente se foram indicados ou não, se foram colocados lá pelo voto popular ou não, uma vez lá, eles se sentem no direito, uma vez que a legislação o ampara, para mudar as regras e fazer com que o Estado, que são eles, acabem crescendo e dominando a sua vida, a minha vida. Só que para isso, eles precisam dominar um orçamento. Esse orçamento, bilionário ou trilionário, a depender do país, está na mão de poucos burocratas e eles acabam distribuindo esse orçamento como eles querem. Uma parte para a previdência, uma parte para a poupança, sempre dirão que é para o seu bem. Só que eles, que muitas vezes não têm sequer a formação para isso, passam assim determinar para onde vai grande parte do dinheiro que eles tomaram de maneira forçada via impostos, não é voluntário, impostos, imposição, via impostos, para eles distribuírem como quiserem. Ao longo dos últimos anos, ou melhor, das últimas décadas, vieram colocando na nossa cabeça que se você não contribui com o estado de bem-estar social, significa que você é uma pessoa que não se preocupa com os pobres. E aqui a ideia é radicalmente ao contrário. Quando nós podemos dividir esses dois conceitos no lado moral, sobre o imposto, e no lado econômico, é o que eu quero deixar rapidamente, de maneira objetiva, aqui essa reflexão para vocês. O primeiro deles é o ponto moral. Se alguém toma de maneira forçada, sem ter um contrato assinado, sem ser voluntário, portanto, sem o seu consentimento, e você não tem como fugir, uma vez que o tal Estado, essas pessoas, esses indivíduos que dominam o Estado, tem o monopólio da força, ou seja, se você não quiser pagar o que eles determinaram, você simplesmente pode ser preso ou pagar incríveis multas ou simplesmente não poder tirar documento, não viajar. Ou seja, as punições eles mesmos determinaram se você não contribuir de maneira forçada com as regras que eles criaram. Vale lembrar que no Legislativo brasileiro, por volta de 2/3 não foi eleito pelo voto popular, foi eleito por coeficiente eleitoral. E uma vez que lá estão, nós simplesmente passamos a aceitar que eles entendem sobre uma determinada regra, só que muitas vezes não tiveram formação, não tiveram experiência, porque aquilo se trata de cabide político, de indicação para emprego. Mas tirando esse lado, voltemos ao lado moral. Se você não assinou um contrato e alguém tomou de maneira forçada uma propriedade privada sua, não tem como isso não ser caracterizado como um roubo, ou um furto, ou como quer que queira chamar. Se alguém toma essa camiseta minha e ela simplesmente some, ou alguém tomou de mim, eu vou falar, me roubaram. Porque a propriedade privada é minha, eu comprei com o meu dinheiro, não a dei voluntariamente, não cedi a camiseta voluntariamente, e portanto alguém tomou de mim. Isso é caracterizado um roubo. Agora, nos foi ensinado que nos últimos anos o Estado teve que crescer tanto para suprir o bem, para fazer a justiça, que inclusive em nome da justiça se pode fazer injustiça, tomar a propriedade privada do outro sem o consentimento daqueles que lá estão. Ora, se você não usa um determinado
clube, hotel, roupa. Por que é que você vai contribuir com ela? Mas antes que alguém simplesmente chegue e fala, mas Bruno, você não está pensando nos pobres. E aqui eu vou para a parte econômica, onde realmente isso é uma grande falácia. A gente passa a simplesmente pensar que se absolutamente todo o mercado é livre, aberto a novos concorrentes, isso pressupõe que o mercado se manteria como é hoje, com as agências reguladoras, com os órgãos estatais regulando, fazendo as regras, fazendo a burocracia, com os cabides de emprego. A gente simplesmente passa a imaginar que isso é intocável e o mercado passaria a ser aberto, legislado e ainda monopolizado por instituições do Estado formada por cabides de emprego. Por exemplo, o Conselho Monetário Nacional no Brasil, que determina qual é a inflação que o Banco Central precisa perseguir com a sua política monetária. Quem é o presidente do Conselho Monetário Nacional? O ministro da Fazenda. Quem mais faz parte do corpo ali diretivo do Conselho Monetário Nacional? A ministra Simone Tebet e também o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. Todas indicações políticas. O que eu quero dizer é que nós estamos debaixo de regras políticas que servem ao interesse de um grupo de burocratas que sequestram o Estado para si e passam a determinar as regras, mas claro, sempre dirão que é para o seu bem. Que sem o Estado, os pobres não vivem. Que sem o Estado eles não têm saúde, não se alimentam, não têm absolutamente nada. E aqui é o segundo ponto importante. Isso é uma tremenda falácia. No momento em que nós defendemos que o mercado tem que ser completamente aberto, deixaria de existir, inclusive, o monopólio do Estado dessas instituições reguladoras que criam burocracias e dificultam como fazemos negócios. Ou seja, o mercado não precisaria sustentar, todos nós não precisaríamos sustentar uma entidade ou várias entidades gigantes formadas por cabides de emprego como um SUS, hospitais públicos, vários imóveis do próprio governo, o sistema escolar de educação. Como já fiz um vídeo explicando que um aluno no ensino superior no Brasil custa mais de $14.500 por ano, mais caro do que grande parte das faculdades privadas. Um aluno no ensino fundamental no Brasil custa por volta de $5.500 segundo dados do IBGE, ou seja, muito mais caro do que escolas privadas em vários cantos do Brasil. Isso significa que os impostos estão lá para sustentar essas instituições falidas, formadas por burocratas que indicam seus amigos políticos para formar as regras, controlar o orçamento e tomar o seu dinheiro de maneira forçada sem o seu consentimento. Tudo isso significa que se essas instituições não existissem, se essa imensidão do Estado não existisse, esses impostos obrigatórios, a tomada forçada do teu dinheiro sem o teu consentimento não precisaria existir. Portanto, sobraria mais dinheiro em suas mãos. Mais dinheiro em suas mãos, mais opção de escolha num mercado aberto, amplamente concorrente, você tem mais capacidade de escolha a um preço mais acessível. Afinal de contas, o sistema privado está lá para suprir a demanda daquela sociedade, daquele produto ou daquele serviço. Basta olhar tudo que tem à nossa volta. Tudo foi criado apesar das dificuldades impostas pelo Estado e não criado pelo Estado, mas sim apesar do Estado. Portanto, para irmos aqui finalizando, o primeiro ponto é o moral. Não se pode tomar a propriedade privada de alguém sem o consentimento daquela pessoa, e quem toma de maneira forçada são legisladores que criaram as regras e eles são o próprio Estado. Portanto, um lado imoral por completo. Isso abre uma discussão em que grande parte das pessoas falam: eu aceitaria pagar um imposto alto se eu tivesse alguma coisa de volta do Estado. Não, o lado moral não permite isso. Permite você ter liberdade e escolha sobre o que é seu, que você produziu. Muitas vezes, ou grande parte das vezes, os burocratas tomam aquilo que é teu para sustentar algo que você não concorda ou não vai usar. Como qualquer empresa, clube, hotel como esse que eu estou, quem financia ou quem permite a existência dessas instituições são justamente os frequentadores. Se você tivesse escolha, ora, quem quer usar o SUS, contribua. Quem quer usar o sistema de educação pública, contribua para ele. Aquelas pessoas que passariam a contribuir
Quando você tem uma gestão eficiente, você tem, obviamente, a melhor alocação dos recursos e aqueles usuários pagam um preço suficiente para manter essas atividades em funcionamento. Repito, como um clube, ou como esse hotel, ou como qualquer empresa. Os clientes financiam a existência dessas instituições. Agora, por que é que de maneira forçada tomam os nossos recursos, mesmo que você não vá usar um produto? De novo, permita que o mercado se abra às múltiplas escolhas, sem as regras impostas e as burocracias impostas por meia dúzia de burocratas que muitas vezes sequer trabalharam com isso. Vamos lembrar, quem faz a gestão do fundo de pensão com quase 300 bilhões de reais dos funcionários aposentados do Banco do Brasil, a Previ, é João Fukunaga, que foi um escriturário do Banco do Brasil ligado ao PT e jamais trabalhou com gestão de patrimônio. Mas volto no ponto moral. Não abre a discussão se, porque ele nunca trabalhou com isso, ele não é capacitado para tal função. Isso é óbvio, mas tem o lado moral. Não se pode tomar o recurso de alguém de maneira forçada. E quando você tem os burocratas intervindo no Estado, significa naturalmente que eles artificialmente farão o PIB crescer, as taxas de juros diminuir, injetando dinheiro, como a gente viu na última década e meia no mundo. Isso faz com que os recursos sejam alocados de maneira ineficiente. Você desenvolve projetos com aquelas taxas de juros e com aquele montante de liquidez injetada pelas instituições formadas pelos burocratas. Isso faz uma alocação completamente equivocada dos recursos de forma ineficiente. Por isso que você fala, ora, o Estado poderia me dar algo, mas sempre poderia ser melhor. Se sempre poderia ser melhor, qual foi o ponto que nós aceitamos a mediocridade e simplesmente permitimos que ele vá crescendo de maneira forçada e tomar todas as nossas vidas? Portanto, volta no que eu falo, não tem nada a ver com sustentar quem não quer utilizar o sistema público. Não, se ele não existisse nesse tamanho inchado e absurdo que é, os recursos não precisariam ser tomados de maneira forçada da população, que teria num mercado aberto muito mais opção, muito mais liberdade e uma alocação muito mais eficiente dos recursos por parte da iniciativa privada aberta do que efetivamente na mão de burocratas que muitas vezes não têm a menor ideia do que fazem. O campo moral e o campo econômico, da ineficiência sempre, da centralização na mão de poucos na distribuição dos recursos. Espero que tenha ficado mais claro esse ponto. Comente aqui embaixo, reflita um pouco. E antes de concordar ou discordar, reflita. Eu tenho certeza que se alguém tomar algum recurso teu de maneira forçada, você não estará de acordo. Por que concordamos com esses burocratas? Seguimos.